Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal tá entrando aí na nossa live de hoje. É a nossa última live da programação do mês de março da série Mulheres da Bíblia, né? Então sejam bem-vindos, seja bem-vinda Nayara, Josivane, Eduardo Moraes, Elton Gaio, sejam bem-vindos. Vamos aguardar mais um pouquinho para ver se mais alguém entra. Se você puder também, compartilhe aí o link, né, com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, porque essa é a nossa última live do mês de março, né? Então é importante que muitas pessoas participem aí conosco, né? Esse tempo é muito precioso para todos nós. Irmã Eusa, seja bem-vinda. Karine Vilas Boas, seja bem-vinda, a paz do Senhor. Muito bem. O pessoal tá chegando aí, graças a Deus. Denise, seja bem-vinda. Muito bem. Bom, pessoal, nós lançamos no mês de março essa programação, né, de estar aqui toda quinta-feira e de apresentar uma live por semana em comemoração ao mês em que as mulheres são homenageadas pelo Dia Internacional da Mulher, né? Então, nós já estamos hoje na última semana de março, graças a Deus, né? Encerrando essa programação. É a quinta live, na verdade. Nós fizemos a primeira live com a missionária Fabíola, e nessa série Mulheres da Bíblia, nós definimos estudar uma mulher da Bíblia a cada live, né? A cada quinta-feira de live. Então, na primeira live, que participou conosco a missionária Fabíola Fialho, nós abordamos aqui o tema Aprendendo com Sara, né? Que foi a esposa de Abraão. Na segunda live, nós tivemos uma participação muito especial, que foi da missionária Carla Virgínia, onde nós abordamos o tema Aprendendo com Raabe. Na terceira live, nós tivemos a participação da missionária Érica Cardoso, e nós falamos um pouquinho sobre aprender com Ruth, né? Na quarta live, que foi a quinta-feira passada, nós tivemos aqui a participação da pastora Késia Megda, né? Muito especial, e nós abordamos o tema Aprendendo com Esther. E hoje, que é a quinta live, última live do mês de março, nós vamos ter uma participação de uma pessoa assim muito preciosa e muito especial, que Deus tem levantado de uma maneira sobrenatural para esse tempo, que é a pastora Leila Cristina, a primeira vice-pastora presidente do nosso campo Nação Madureira em Palmas, né? E hoje nós vamos abordar o tema Aprendendo com Ana. E eu já quero começar aqui agradecendo todas essas mulheres de Deus, né, que o Senhor tem levantado de uma maneira muito especial para este tempo, nessa geração, e que aceitaram o desafio de estar aqui ao vivo, de estudar, de se consagrar e de compartilhar o seu ponto de vista, o seu aprendizado a respeito de cada mulher da Bíblia que nós estudamos e abordamos aqui, né? Então, assim, Deus falou conosco assim de uma maneira sobrenatural todos os dias, né? Então, todos os dias nós aprendemos algo. Eu aprendi muito a cada live, com cada mulher de Deus que entrou, que compartilhou, que se deixou ser usada por Deus, né, nessa programação. Então, assim, às vezes a gente estuda, mas nada melhor do que a gente ouvir alguém, um ponto de vista diferente, aquilo que eu tenho falado em todas as lives. Às vezes eu estudo um determinado texto da Bíblia e Deus fala comigo, mas para minha irmã, Deus dá uma interpretação diferente, né? E é importante a gente dar oportunidade para todo mundo, a gente compartilhar o conhecimento, porque o que acontece? O conhecimento de cada uma vai somar com o meu, vai somar com o seu, né? E a gente vai aprendendo e crescendo em conhecimento. Então, eu quero agradecer todas essas mulheres de Deus que se disponibilizaram
As lives estão ficando salvas aí no Instagram e assim estão sendo muito acessadas, muitas pessoas estão sendo abençoadas. E qual é o propósito disso? O propósito é exatamente esse, produzir um conteúdo que a gente consiga somar, que a gente consiga levar a palavra de Deus, que a gente consiga alcançar vidas, né? Então eu tenho a plena convicção de que tem muitas mulheres, como já testemunharam, de que aprenderam e de que foram abençoadas através dessas lives, né? Além delas ficarem salvas no Instagram, elas também estão ficando salvas e disponíveis lá no YouTube, no nosso canal. Você pode procurar lá no YouTube, Missionária Débora Guedes, que todas as lives estão salvas lá, tá bom? Então, às vezes a gente quer aprender um pouquinho mais sobre as mulheres da Bíblia Sagrada, depois você pode até rever cada uma dessas lives, né? Quando você precisar aprofundar um pouquinho mais do seu conhecimento, tá bom? E a gente vai aprendendo para aplicar para nossa vida, né? Quero agradecer também a todos que ficaram conectados conosco a cada quinta-feira, que vem nos acompanhando. Eu sei que o horário é tarde, porque já é 10 horas da noite, nem todo mundo tem disponibilidade de acompanhar ao vivo, mas tem muitas pessoas que depois vai lá, né, na live salva e depois com o tempo, um dia, uma data posterior, assiste e tenho certeza que estão sendo muito abençoados. Então, obrigada a você que está aí até tarde, no ao vivo, né? E também a você que às vezes vai ver essa live depois, né? Mas está aí com seu coração inclinado para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Bom, então hoje o nosso tema é Aprendendo com Ana, tá? E o que nós vamos falar de Ana? A história de Ana, ela é abordada no livro de 1 Samuel, na Bíblia Sagrada, logo nos primeiros capítulos. Ana, e é o nome da minha filha primogênita, né? Ela se chama Ana. Então, Ana significa graça. O significado do nome Ana é graça. E nós sabemos que Ana, ela era uma mulher estéril, né? Ela não conseguia gerar, ela não conseguia ter filhos. Isso era muito complicado para ela, porque naquela época em que ela vivia, o valor de uma mulher na cultura judaica estava diretamente ligado ao fato dela conseguir gerar e dar filhos, né? Ela precisava gerar para garantir a sucessão da família do seu marido, né? Ela tinha que garantir as próximas gerações, né, da família do seu marido. Então, quando ela não gerava, era algo muito complicado. E aí, na cultura judaica, quando a mulher não gerava, o que o marido fazia? Ele arrumava uma segunda mulher que conseguisse gerar para garantir essa sucessão, né, para ele, da família dele, através dos filhos. Então, esse foi o caso de Ana. Como ela não conseguia gerar, o marido dela, o nome dele era Eucana. Então, ele obteve um segundo casamento, né? Se casou com uma segunda mulher por nome de Penina, para que Penina desse filhos para ele e garantisse ali a sua descendência, né? Agora, Ana, ela vai entrar em uma situação muito complicada. Por quê? Porque ela era excessivamente humilhada e provocada pela sua rival, né? Insultada. O que acontecia? Eucana, o marido de Ana, todos os anos ele ia para o templo com a sua família, adorar ao Senhor, oferecer ali ofertas de adoração e de sacrifício ao Senhor. Era nesses momentos que se juntavam as duas famílias, Ana acompanhando seu marido e a família de Penina. Então Penina, que era a sua rival, gerava muitos filhos para o marido de Ana. E aí o que ela fazia? Ela ficava provocando e humilhando Ana, né? Porque ela tinha filho e Ana não tinha filho. E a Bíblia diz que isso assim trazia uma profunda angústia e tristeza na alma de Ana. É tanto que em 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo 5, a Bíblia vai dizer que quando Eucana ia abençoar as suas esposas, ele sempre dava uma parte a mais para Ana, ele dava uma parte excelente para Ana. Na verdade, quando você vai estudar a Bíblia, assim, essa história com riquezas de detalhes,
você vai perceber que Eucana, ele era um marido muito bom, porque ele sabia que Ana sofria pelo fato de não conseguir gerar. Então ele tentava recompensar isso de uma outra maneira. A Bíblia diz também que, na verdade, a esposa amada era Ana, né? E aí, como ela ficava sofrendo, sendo humilhada, o seu marido tentava compensar ela de uma outra maneira, ou seja, dava tudo que ela queria, agradava ela de todas as formas, né? Então Eucana tinha esse cuidado todo especial com Ana pelo fato dela ter essa vergonha sobre a vida dela, né? Essa humilhação, como às vezes muitas de nós temos. Às vezes a vergonha que está sobre a nossa vida não é o fato da gente não conseguir gerar um filho biológico, né? Mas às vezes tem muitas outras situações que traz, de certa forma, uma vergonha sobre a nossa vida. E situações que às vezes nós não conseguimos resolver. Que é o caso de Ana, que ela se sentiu humilhada, mas ela não conseguia resolver esse problema, né? Ela nada podia fazer para contornar essa situação. Então, Eucana fazia isso, mas nada que o marido de Ana fizesse tirava a tristeza de sobre a vida dela, do coração dela, né? Então, assim, eu tô aqui só fazendo uma introdução, porque daqui a pouco a pastora Leila vai entrar e ela, de fato, vai trazer, né, a essência dessa palavra. E dizer que eu tava... Hoje, quando eu tava estudando um pouquinho, escrevendo sobre Ana, eu lembrei exatamente, olha, hoje é a nossa última live. E eu lembrei que essa história, ela é muito parecida com a história da primeira live, porque na primeira live nós estudamos sobre Sara. E o que foi o problema de Sara? Quando ela entregou a sua serva para gerar, para dar um filho para Abraão, porque ela não conseguia gerar, quando a serva Agar gera o filho, aí aquilo foi um grande problema, porque Sara ficou, meu Deus, agora ela gera e eu não consigo gerar, né? Parece que a situação de Sara, que estava ruim, ficou pior. Então, assim, eu lembrei da nossa primeira live e quero fazer uma comparação com as duas, Sara e Ana, porque Sara, o problema dela também era não conseguir gerar. E a sua serva gerava filhos para o seu marido, né? E agora a Ana também, ela não conseguia gerar. E a sua rival gerava e dava filhos para o seu marido, né? Então, assim, as duas mulheres, tanto essa que nós abordamos na primeira live, quanto a de hoje, elas se encontram na mesma situação de humilhação e de vergonha, não é verdade? E nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso e de maneira que a gente consiga também entender o que Deus pode fazer, realizar na nossa vida, né? Então eu vou agora já mandar o convite aqui para a pastora Leila. Aguardem só um minutinho que ela já vai entrar conosco, tá bom? Vamos lá. Vamos aguardar só um minutinho. Vamos enviar aqui novamente. Será que eu tô... Peraí, só um minutinho, gente. Eu acho que eu tô enviando o convite de maneira errada aqui, porque... Ah, agora... Agora deu. Agora deu certo. A paz do Senhor. Eu tava fazendo era outra coisa aqui. Tudo bem, Tudo bom, graças a pastora? Deus. E por aí, tá tudo bem? Que coisa. Tá tudo bem, graças Obrigada. a Deus. Seja bem-vindo. É uma honra para nós receber a senhora aqui hoje, na nossa última live do mês de março. Eu tenho certeza assim, que muitas mulheres, né, já foram alcançadas e continuarão sendo alcançadas, né? Então, linda, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A senhora tem uma bênção especial, né, para dispensar sobre a nossa vida, porque é a bênção pastoral. E essa pastoral, ela não pode ser substituída por
assim, nem um nível maior de conhecimento, nem nada, porque a espiritual e pastoral, ela é essencial para nós, né? E eu quero agradecer a senhora por estar nos abençoando aqui nessa noite. Tá bom? Fica à Amém. vontade. Eu agradeço a oportunidade. Fico muito feliz com esse projeto que alcançou muitas mulheres, não só do nosso campo, mas de todo o estado. E eu acredito que é assim mesmo que que o Senhor tem chamado nós mulheres para esta época, né? Para esta fase da humanidade, da atualidade. Como você comentou, essa é a nossa última live, né? Eu falo nossa, porque eu acompanhei todas também. Me sinto participante, porque foram estudos muito proveitosos para a nossa vida. E a gente pode, sim, aprender com essas histórias e colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo. E com a história de Ana não é diferente, né? Você já fez toda aí uma introdução a respeito da história de Ana. E nós podemos dizer que Ana é uma história assim, muito rica de aprendizado. Mas uma coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração para nós comentarmos esta noite, e eu gostaria, antes disso, pedir para as meninas e para os rapazes que estão aí nos assistindo para comentar aí qual das características de Ana que mais se assemelha com você, o que você mais gosta, o que você precisa praticar. Comenta aí que depois a missionária Débora vai estar falando para a gente, tá bom? Uma das características que me chamou muita atenção no estudo deste texto de Ana, desta história, é sobre a incompreensão. Como você falou, o marido de Ana era um marido muito bom, mas Ana ela não era assim compreendida pela sua dor, por aquela dor que ela sentia, porque a palavra de Deus fala que ela sentia uma dor profunda, né? Era uma tristeza na sua alma. Ela fala que ela era desgostosa por causa dessa vergonha que ela sentia por não conseguir gerar. E o marido de Ana, ele chega a falar para ela: poxa, mas eu não sou melhor do que 10 filhos, né? Tudo que eu faço não é suficiente para te alegrar, né? E aí, muitas vezes, a gente até ouve pessoas pregando a respeito de que Ana não tinha contentamento, né? E às vezes a gente fica pensando assim, será que realmente não era contentamento ou se era desgosto, né? E então a gente vê que Ana ela não era bem compreendida na sua dor dentro de casa. E quando ela vai ao templo orar, a gente percebe também que o sacerdote não a compreende, né? Pensa que ela está bêbada, que ela está ali chorando porque está embriagada. E Ana, ela não é compreendida em casa, não é compreendida ali pelo sacerdote. E muitas vezes a gente colocando assim a aplicação disso para as nossas vidas, muitas vezes nós, mulheres, também nos sentimos assim, com certas debilidades que nós temos, com certas dificuldades em algum aspecto da nossa vida. E a gente percebe que dentro de casa, às vezes, onde as pessoas que a gente pensa que poderiam nos auxiliar, nos ajudar, sentir a nossa dor, compadecer junto com a gente, às vezes a gente não é bem compreendida, né? E às vezes a gente passa para a igreja e a gente pensa que a nossa liderança ou aquele irmão e aquela irmã que a gente sempre está ali do ladinho vai nos ajudar, vai nos entender, vai sentir essa dor junto com a gente, compartilhar dessa dor. E muitas vezes também a gente não é compreendida ali na igreja. E aí a gente fica se perguntando, né? Como é que a gente vai fazer? E aí a gente tem um exemplo de Ana para a gente seguir, né? Para a gente aprender que muitas vezes essas dores que a gente sente, essas debilidades que às vezes nós temos, e aí pode ser que inúmeras coisas, não só como ela na época era de gerar filho, né? De não poder gerar, mas muitas vezes
não sei, pode ser que o seu marido não seja crente, que o seu filho não seja crente, né? Ou, sei lá, uma doença que não tem cura, que você às vezes recebeu um diagnóstico, que você está com aquela dor, né? De não saber o que fazer. Sonho que a pessoa tem, que não conseguiu realizar, Justamente. né? Muitas vezes um sonho, né, que teve e não consegue realizar, e aquilo fica martelando, fica um desgosto profundo na alma por alguma área da sua vida que você, às vezes, queria ter gerado e não conseguiu. E às vezes, sobre a nossa ótica, parece que é impossível, que nunca vai acontecer. E às vezes a gente é incompreendida na igreja, às vezes a gente é incompreendida em casa. Mas a gente precisa entender que muitas vezes essa nossa debilidade, essa nossa falta de gerar, esse nosso problema, que às vezes a gente identifica como um problema, né? Muitas vezes um propósito, uma permissão do Senhor para o cumprimento de algo maior, como foi no caso de Ana, né? Então, muitas vezes a gente tem aquela tristeza profunda, é incompreendida em casa, é incompreendida na igreja, na sociedade, mas aquilo ali deve ser uma motivação para você colocar aos pés do Senhor, para que o Senhor faça por você. Né? Porque nós, de nós mesmos, a gente não consegue. E é muito difícil hoje, porque hoje a gente vive aí o tempo dos coaches, onde nós precisamos buscar as nossas forças em nós mesmos. Né? E é assim que a gente é ensinado hoje aí na internet, pelos coaches, mas a Bíblia nos ensina diferente, que nas nossas fraquezas e nas nossas debilidades nós precisamos buscar força no Senhor. E aí a gente aprende com Ana que Ana não desistiu, apesar da sua desesperança, né? Ana, ela não desiste, apesar da sua angústia, da sua dor, de muitas vezes ela não querer nem comer, mas ela não desiste. E aí ela faz algo que muitas vezes a gente deixa para a última instância, que é a oração, né? Muitas vezes o nosso último recurso é a oração, quando na verdade deveria ser o primeiro recurso, né? E aí a gente vê que Ana vai buscar a presença do Senhor e ela ali se derrama na presença do Senhor e o Senhor, ele está ali de braços abertos para entender, para compreender e o melhor de tudo, que é para nos envolver no seu amor, né? Porque quando a gente se entrega ao Senhor, ele nos envolve com seu amor e ele estanca aquela dor, aquela angústia, né? Aquela opressão que a gente sente. A gente pode ver que quando a gente tem um problema muito sério, que a gente vai buscar do Senhor, a gente volta igual Ana, porque Ana fala que depois que ela foi abençoada pelo sacerdote, depois que ela terminou de orar e que ela foi abençoada pelo sacerdote, ela não tinha mais um semblante triste, né? Então, a gente vê que o Senhor é quem vai tirar essa tristeza, é o Senhor que nos envolve com seu amor e que nos dá força para a próxima etapa, né? Porque é só um processo, né? E isso tudo que a gente passa é um processo. E muitas vezes é um processo que às vezes Deus está apenas testando a nossa fé, testando até que ponto que a gente vai crer, né? Que a gente tem certeza que vai conseguir, esperando nele. E aí a gente é testado. E às vezes a gente deixa, né, de buscar ao Senhor, às vezes a gente esmurece, às vezes a gente quer deixar para lá, mas Ana nos ensina aqui no texto que a gente não pode desistir. A gente tem que buscar o Senhor, a gente tem que, em primeiro lugar, entrar em oração. E ali fala que a oração de Ana não foi uma oraçãozinha assim rápida, não. Tanto que Elias, o sacerdote, o sumo sacerdote, achou que ela estava embriagada porque ela ficou ali muito tempo, né? Se derramando na presença do Senhor. E como é bom quando a gente
se derrama na presença do Senhor. Ali a gente se despe, né? A gente tira todas as nossas máscaras, mostra realmente quem a gente é, mostra realmente as nossas fraquezas, mostra as nossas debilidades, assume quem realmente a gente é. E é assim que o Senhor quer que nós façamos, né? Que a gente se derrame na presença dele, para que ele possa realmente entrar ali com a providência, com o amor dele, para nos envolver no seu amor, para nos dar a esperança e para nos dar a nossa vitória, né? Amém. Eu anotei aqui, quando você fala assim, Deus tem um propósito, né, na dor. Porque eu fico pensando assim, suponhamos que Ana não passasse por essa dor, né? Que no primeiro momento Deus concedesse a ela o filho, né? O que aconteceria? Provavelmente Ana não faria com Deus o voto que ela fez, né? De entregar o filho para servir a Deus. Porque Ana, ela só vai gerar depois que ela fala assim, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou pegar ele e vou entregar ele no templo para te servir todos os dias, né? Ou seja, Deus permite que a dor de Ana, ela se intensifique ao ponto dela sentir a necessidade de fazer esse voto, e só depois que ela faz o voto é que Deus vai atender a oração de Ana, né? Ou seja, eu entendo que Deus, ele tinha um propósito nessa dor. E que propósito? Levar Ana a ofertar esse filho para Deus, né? Então, assim, às vezes nós passamos momentos tão difíceis e a gente precisa entender aquilo que eu sempre falo. Deus, ele não permite a gente passar por dor porque Deus é masoquista, né? E quer ver a gente ficar sofrendo, né? Deus é pai. Se ele é pai, nenhum pai quer ver os seus filhos sofrendo, né? Mas ele vai permitir. Por que ele vai permitir? Porque ele tem um propósito para alcançar, e um propósito muito maior para alcançar através da nossa vida, por meio da nossa vida, né? Ali, naquele momento de provação e naquele momento de dor, né? Por isso que tem um ditado que diz, o propósito é muito maior do que o processo, né? Então, às vezes, você que está aí nos ouvindo, que às vezes possa estar passando por momentos de dor e de dificuldade, assim como a Ana passou, né? E a gente precisa entender, não é o porquê, mas o para quê, né? Qual o motivo, Senhor? Qual é o propósito que o Senhor tem nisso? E buscar se enquadrar nesse propósito para cumprir a vontade de Deus, que é perfeita e agradável. Justamente. Né? E eu vejo aí mais uma coisa, que é quando Ana, ela vai ofertar esse filho ao Senhor, ela, na verdade, ela não quer um filho só por ter, né? Ela quer um filho para devolver ao Senhor, para abençoar, né, Israel, para entregar mesmo para o Senhor. Muitas vezes nós queremos os nossos sonhos ou nossos problemas, ou às vezes a gente entra em oração, mas com pedidos muito egoístas, né? E a gente quer que o Senhor, ele vai nos abençoar com aquele pedido egoísta. E aí a gente precisa alinhar o nosso coração a Deus para poder a gente, até mesmo para a gente pedir, saber pedir. A palavra de Deus fala que a gente não sabe pedir, né? E até para isso a gente precisa do Espírito Santo para estar nos auxiliando, porque a gente não sabe como pedir. Então, a gente precisa estar muito alinhado com o Senhor para a gente poder pedir, né? E não fazer pedidos egoístas, a gente aprender que a gente precisa fazer. Vamos colocar assim um exemplo prático. Às vezes eu quero pedir para o Senhor uma porta de emprego nova, né? Uma porta melhor de emprego, ou uma porta de emprego, às vezes eu não estou trabalhando, mas é apenas para satisfazer os meus desejos, os meus caprichos, ou para mim, para minha vida, né? Quando, por exemplo, na verdade, às vezes a gente está vendo ali como está precisando a igreja investir em missões, ou como estamos precisando investir em alguma coisa, e às vezes a gente pensa assim, ô Senhor, eu queria tanto ofertar para o departamento de missões,
intenções, eu queria tanto melhorar a minha oferta ao Senhor, eu queria tanto isso, aquilo. E o Senhor podia abrir uma porta nova de emprego. É um jeito diferente, né? E assim, eu sei que não é uma barganha com Deus, porque Deus sabe das intenções do nosso coração, mas quando a gente faz isso realmente, de fato, de coração, o Senhor, Ele nos ouve, Ele nos abençoa, né? Então, é a gente prestar atenção mesmo naquilo que nós vamos pedir ao Senhor, para que a gente possa experimentar realmente a verdadeira, agradável, boa vontade do Senhor para as nossas vidas, né? É a nossa intenção, né? A nossa intenção naquilo que nós estamos pedindo para Deus, porque o segredo de nós sermos abençoados é a gente abençoar, né? E quando a gente entende essa essência, sem dúvida, eu creio que a bênção de Deus ela vai ser transbordante sobre a nossa vida, né? E eu quero aproveitar, só para concluir, fazer a leitura aqui de 1 Samuel, número 2, o versículo de número 1, que traz o cântico de Ana, né? E aí, essa passagem bíblica diz assim: então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, porque a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Quando eu li esse versículo, eu pensei assim, gente, na verdade, Ana, ela, nesse momento de dor, cada vez que ela ia para o templo encontrar, sabia quem ela ia encontrar lá, né? A bendita Penina, que ia humilhar, que ia provocar ela. Eu acredito que ela já ia, assim, angustiada, né? Angustiada e, assim, não tinha motivo para sorrir, né? Mas aí, quando Deus ouve a oração dela e permite ela gerar, e quando ela vai dizer assim, eu me alegro, a gente entende que Deus, ele tirou a tristeza, né, no coração dela, a vergonha que estava sobre a vida dela. E quando a gente fala do sorriso, a gente fala do tempo de alegria, né? Nós estamos falando aqui de uma mudança, de uma transformação, porque Deus vai tirar a situação de vergonha, de profunda angústia, de tristeza, para colocar ela em um novo tempo de muita alegria, de exaltação, de, né, assim, um tempo de bênção, um tempo de alegria transbordante sobre a vida dela. Então, por que eu quero destacar esse versículo? Para dizer que Deus, ele tem poder para mudar a nossa situação, né? Então, às vezes, a gente está passando um momento que, às vezes, você pode falar assim, gente, olha, eu não tenho nenhum motivo para sorrir, né? Eu só tenho enfrentado dificuldade, angústia, tribulação, eu não sinto alegria no meu coração. Mas Deus pode mudar essa situação na sua vida, assim como ele mudou a vida de Ana, né? E nós precisamos crer nisso, né? E nos apegar a esse Deus, porque ele é poderoso fazer, assim como ele fez na vida de todas essas mulheres de Deus, ele pode fazer na minha. Amém. E ele pode fazer na sua. Nessa questão aí da fidelidade de Ana, eu achei muito interessante também, e porque assim, Ana podia pensar, né? Porque naquela época a sociedade estava vivendo assim, num momento muito difícil de impiedade, né? A palavra de Deus fala que não havia rei naquela época e cada um fazia aquilo que lhe parecia melhor aos seus olhos, né? E hoje não é muito diferente. E às vezes a gente fica pensando assim, como que Ana teve coragem de deixar o filho dela lá no templo, sabendo como que estava o templo, né? Porque ali fala que os filhos do sumo sacerdote, os filhos de Eli, o filho de Finéias, eram considerados como filhos de Belial, porque eram totalmente ímpios, né? Fazia tudo que desagradava ao Senhor. E aí a gente pensa assim, meu Deus, como deixar um menino pequeno ali no meio de tanta gente assim, né? De uma sociedade ímpia, de um templo que não estava sendo conduzido de uma forma santa. Como que eu vou deixar meu filho para ser criado daquele jeito, daquele lugar, né? nesse meio, nesse contexto social? E às vezes assim, deve ter sido difícil para Ana, né? E às vezes a gente acha assim que como e ela
ia gerar mais Justamente. né? Porque ela só tinha Jesus, como é que eu vou deixar o meu único filho, né? Para ser criado. Ah, não, Jesus, acho que não vou deixar, não. Eu vou criar aqui, vou criar com muito, assim, né, nos princípios da palavra do Senhor, vou ensinar tudo para ele, e ele vai ser bênção, igual como se estivesse lá. Mas não, Ana, ela foi fiel à sua palavra, ao seu voto, ela cumpriu o seu voto, deixou o seu filho. E isso demonstra, assim, mais do que a fidelidade dela de cumprir o voto, eu acho que demonstra assim também a confiança no Senhor, né? Porque ela confiou que o Senhor iria prover, que o Senhor iria cuidar, que o Senhor iria protegê-lo, guardá-lo e instruí-lo, e como de fato aconteceu, né? Ele não se contaminou, foi um homem super usado pelo Senhor e que abençoou todo o povo de Israel, né? Então, assim, trazendo para nós, também uma forma da gente se inspirar com os nossos filhos, né? A gente acreditar que o Senhor, claro que a gente vai estar instruindo, vai estar orientando na palavra do Senhor e tudo, mas a gente precisa confiar também que o Senhor é quem vai cuidar, é o Senhor que vai dar o direcionamento, é o Senhor que vai estar tendo as experiências, né? É que a gente acha que os nossos filhos têm que estar ali super protegidos, mas a gente precisa entender que eles precisam passar pelas experiências dele com o Senhor, né? a questão do controle, né? Às vezes a gente tem a necessidade de estar controlando tudo para assim ter a certeza que vai estar tudo bem, mas essa necessidade de controlar, ela demonstra às vezes a falta de confiança em Deus, né? E a gente precisa se atentar para isso também, porque às vezes Deus está querendo fazer algo e eu não estou permitindo. Às vezes Deus quer lançar nossas flechas Bem, lá longe e a gente tá, né? pastor, então eu quero agradecer mais uma vez, tá? Foi um tempo precioso e eu tenho certeza que nós vamos ficar assim ruminando essa palavra, né? Nos alimentando, tá bom? E eu queria pedir para a senhora fazer essa oração, encerrando, nos dando essa bênção pastoral, que nós precisamos muito dela. Claro que nós não vamos perder essa oportunidade, né? Então, se a senhora puder fazer a oração encerrando, a gente fica grata. Ah, e perguntar se tem alguém aí, né, que quer comentar. Deixa eu voltar aqui. Se tiver alguém, pessoal, que queira comentar aí, falar alguma coisa, ou até mesmo falar sobre essa programação da live e tal, vocês podem comentar aí, que nós vamos estar lendo aqui nos comentários, tá bom? Vamos Bom, orar. então vamos orar? Posso? Pode ficar Então à vamos vontade. orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por todas estas quintas-feiras, onde nós aprendemos tanto da parte do Senhor. Que o Senhor possa tocar no coração de cada mulher, de cada pessoa que estará, não só das que já assistiram, mas também daquelas que irão assistir, que irão acessar estas lives. Que o Senhor possa, de maneira sobrenatural, abençoar a missionária Débora, todas as pastoras, as ministrantes, as que auxiliaram a missionária Débora nestas lives. Possa abençoar, Senhor Jesus, e alcançar a cada pessoa que estará assistindo a cada uma destas lives. Que a sua poderosa mão, que a poderosa bênção do Senhor possa estar estendida na vida de cada uma de nós. Que o Senhor possa abrir as janelas do céu e abençoar as tuas servas em todas as nossas necessidades. Que do Senhor venha o nosso socorro, que do Senhor venha a proteção, que do Senhor venha a orientação, que teu Espírito Santo de Deus possa estar nos guiando, nos auxiliando e nos conduzindo, em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, nós recebemos cada palavra em nome de Jesus. Deus abençoe, pastora. Nós vamos encerrar, tá bom? Deus abençoe os que estão aí conectados conosco. Tchau, tchau. Deus abençoe, tchau.